Quando nós temos uma sociedade que cria grandes heróis e grandes vilões, há algo errado com as instituições. Aos olhos do senso comum, o protagonismo da justiça em relação, sobretudo, a grandes empresários e a parte da classe política é algo inesperado. Temos vivido essa realidade nos últimos anos e ela tem sido elogiada por parcelas da sociedade, mas também criticada por outras parcelas da sociedade. O grande desafio seria compreender por que, nesse instante, se assiste a esse protagonismo dos órgãos de justiça, a quem ele serve e aonde chegaremos com ele. Numa grande transformação que melhore o país ou em algo que nos leve também a questionar de maneira acentuada os órgãos de justiça brasileiros? Para conversar sobre isso, temos dois convidados, porque o tema é significativamente complexo e merecedor dos mais expressivos debates. Pier Paolo, o que é possível se interpretar disso que definitivamente a sociedade e os indivíduos mais afastados da compreensão das instituições formais não esperavam, ao menos em termos históricos? Bom, primeiro eu queria agradecer o convite para participar desse debate ao lado de ambos aqui. Eu acho que vai ser bastante rico poder discutir esse tema que é sensível, que é importante e que não é um tema nacional. Tá? Quando a gente fala em protagonismo do judiciário, protagonismo político do poder judiciário, a gente percebe que não é algo que só acontece no Brasil, acontece em vários outros países, pelo menos do mundo ocidental, ou seja, o poder judiciário, e não só no campo criminal, como você tangenciou, mas a gente percebe que principalmente as cortes supremas, elas têm tido esse protagonismo político em várias outras searas. Então, no campo de discutir aborto, que também é penal, mas da questão da união homoafetiva, na demarcação de terras indígenas, ou seja, a gente percebe que o judiciário ele tem tido esse protagonismo, em parte por conta de uma incapacidade do Poder Legislativo de resolver questões polêmicas e complexas. A gente sabe que o Poder Legislativo, até natural que seja muito heterogêneo, como ele é fragmentado, ele tem uma incapacidade estrutural, às vezes, para resolver questões complexas, e isso faz com que ele produza leis abertas, diplomas jurídicos muito imprecisos, e quanto mais aberta é uma lei, quanto mais imprecisa é uma lei, isso significa que o Poder Judiciário vai ter que tomar decisão política a respeito daquele tema. E isso tem acontecido desde 88 com a nossa Constituição, mas a gente percebe cada vez mais um Supremo Tribunal Federal atuando politicamente, tendo esse protagonismo político, e mais uma vez, isso não é só no Brasil. A gente tem em vários países do mundo, em menor ou maior grau, esse desequilíbrio institucional que leva ao Poder Judiciário esse protagonismo político. Agora, Beto, esse protagonismo, por conta de uma ineficiência ou por conta de uma demora, que por vezes é saudável à luz da democracia, quer dizer, podem ser conflitos de ideias tão expressivos que não se consiga chegar a uma decisão, por exemplo, por parte do Legislativo, caberia efetivamente a Justiça tomar frente dessas decisões ou caberia à sociedade buscar, de alguma maneira, fazer uma pressão mais forte por um Legislativo mais afirmativo ou, no mínimo, mais capaz ou mais capacitado a tomar decisões? Beto, eu acho que é importante a gente compreender duas frentes da sua pergunta. Em primeiro, a linha que Pier Paolo menciona, que é o protagonismo do judiciário como um fenômeno mundial, um fenômeno que afeta ou está acontecendo também no Brasil. É um fenômeno histórico, é o século do judiciário. Já houve o do legislativo, já houve o do executivo, e esse é o chamado século do judiciário. E ele se dá, por diferentes razões, no Brasil ele se dá também por uma perda de prestígio do executivo e do legislativo. E, como o Pier disse, uma incapacidade de gerar respostas aparentemente demandadas pela sociedade. O judiciário tem se colocado em um modelo diferente de um modelo em que anos atrás ele se apresentava que era um modelo de autocontenção e agora um modelo mais de ativismo judicial. Esse é um aspecto da vida brasileira e mundial, como disse o Pier. Há um outro elemento, uma outra
forma de observar e ver esse fenômeno, que é com relação ao sistema punitivo propriamente dito, ao sistema penal propriamente dito. E ele para se compreender essa ação do sistema de justiça, ou essa ampliação do sistema de justiça, é importante também ter um olhar para o filme que tem acontecido nas últimas décadas. Digo isso para a gente não ficar preso à fotografia, ao momento, e sim compreender que, ao longo das últimas décadas, houve a construção de um sistema internacional de proibição, em especial a temas relacionados à lavagem de dinheiro, que é um tema que Pierre é especialista, a combate a organizações criminosas e a combate à corrupção. E essas mudanças internacionais, inclusive com relação a convenções internacionais, que orientam e dão diretrizes aos países para a criação de normas e criações de instituições, fez com que o Brasil aumentasse e ampliasse papéis importantes como de transparência, de fortalecimento das instituições, de expansão das normas, das leis brasileiras e de uma mudança jurisprudencial, em choque com uma não alteração do sistema político. E esse choque acabou gerando mais protagonismo ao sistema de justiça, mais protagonismo ao judiciário. Então, acho que nós temos duas frentes a serem analisadas quando falamos sobre o protagonismo, o papel do judiciário no século XXI, agora aqui no Brasil. Uma frente institucional, uma posição mais ativista, e na frente, vamos dizer, punitiva, ou do sistema penal brasileiro. Agora, a gente estaria falando então de um desenho que não se restringe ao Brasil, mas que, em tese, e no que diz respeito à lógica mais formal do desenho das instituições, o Brasil teria, de uma certa forma, cumprido bem. Quer dizer, a partir da Constituição de 88, uma possibilidade de um protagonismo maior do Ministério Público em determinadas questões, sobretudo a estas que estamos nos colocando aqui, e a uma série de outras atribuições ou de outros desenhos. Eu vou ficar com a ideia, e ela pode ser completamente equivocada, claro, de que o desenho formal é um desenho bastante razoável e responde a fenômenos mais amplos do que os nossos desejos nacionais. Mas esta ferramenta ela é utilizada por uma sociedade com características culturais das mais expressivas. E nós começamos a enxergar, por exemplo, que membros do Poder Judiciário, membros do Ministério Público são tão seres humanos dentro desse país quanto membros da classe política. Não há um protagonismo, essa é uma das características, não há um protagonismo muito expressivo em termos pessoais de alguns agentes e uma sensação, por vezes, débil de corpo de justiça, Pierre Paulo? Quando nós temos uma sociedade que cria grandes heróis e grandes vilões, há algo errado com as instituições. Principalmente quando esses heróis e vilões são agentes públicos, são agentes de Estado. Você diz, nós temos um modelo que é um modelo formatado e que caminha bem. E mesmo esse fenômeno da criminalização das classes altas, das classes dirigentes, também é um fenômeno que começa a acontecer no mundo inteiro. Tem um texto interessante do Schunemann, que é um autor alemão, do ano 2000, em que ele fala como na Alemanha começou o direito penal a se voltar para as doações para partidos políticos, para lavagem de dinheiro, para movimentações bancárias e para a Receita Federal, ou seja, absolutamente o que começou a acontecer no Brasil muito tempo depois. Agora, a questão é, esse movimento do direito penal, essa percepção da corrupção como um problema e o movimento das instituições para o combate à corrupção, quando ele acontece dentro da institucionalidade, você não tem certas fissuras, certas rupturas, como as que estão acontecendo hoje no Brasil. E por quê? Porque, mais uma vez, as instituições elas estavam funcionando, elas estão funcionando. A partir do momento em que você tem agentes de Estado que se colocam como grandes heróis e outros que acabam se colocando como grandes vilões, você percebe um desfuncionamento que tem vários motivos e várias razões de ser. Acho que, em primeiro lugar, a partir do momento que você tem um grande herói que começa a tomar diversas decisões, às vezes exageradas, você tem um sistema judicial em que os tribunais teriam a competência e a atribuição para colocar isso de volta dentro da legalidade. Quando os tribunais começam a não fazer isso também, você tem um sistema todo que vai para uma disfuncionalidade. E esse é justamente o problema. E é isso que a gente tem que discutir. Eu acho que no Brasil criou-se uma situação de... parece uma disputa de time, um fla-flu em que o sujeito é contra a Lava Jato, é a favor da Lava Jato, e isso acaba dificultando a discussão racional
sobre justamente essa disfuncionalidade, ou seja, o que está acontecendo, por que nós estamos nessa situação de heróis, vilões, de uma disputa acirrada, quando a gente está falando, no fundo, de processo penal, quando a gente está falando, no fundo, de funcionamento de órgãos judiciais. Então, a gente tem que ver o que nessas novas operações e nesse novo momento teve de importante. Tiveram várias coisas importantes, a gente discutiu aqui no debate que nós tivemos aqui, o incremento da colaboração premiada, o uso de novas técnicas de investigação, e nós precisamos ver o que efetivamente teve de excesso, de arbítrio, que precisa ser cerceado. Essa discussão ela precisa ser feita com tranquilidade e serenidade, e eu acho que é isso que falta um pouco. Eu ia completar, só Humberto, nós temos que ter a compreensão seguinte, essas mudanças às quais nós nos referimos, elas aconteceram de fato num período muito curto de tempo. Se a gente pegar a última década ou as últimas 2 décadas, mas especialmente a última década, houve alterações profundas e importantes nas instituições, no fortalecimento delas e na legislação brasileira, sobretudo na legislação. Se você parar para pensar aqui, uma nova lei de lavagem de dinheiro, uma lei de combate ao crime organizado, na qual está a colaboração premiada, uma nova lei anticorrupção, uma nova lei de conflito de interesse, uma lei de acesso à informação, agora uma medida provisória do sistema sancionador, do sistema financeiro e do sistema de mercado de capitais. Tudo isso aconteceu em 5, 6, 7 anos. É um período curto. E não são mudanças pontuais, são mudanças estruturais mesmo. São mudanças profundas. Elas trouxeram para dentro do sistema brasileiro elementos que antes não eram tão utilizados, como é o caso da colaboração e como é o caso do acordo de leniência. Mas nesse caso em especial, então, a Justiça estaria se servindo de um novo regramento? Quer dizer, poderia se esperar isso que se assiste hoje, com os questionamentos que são necessários de serem feitos em relação, sobretudo, a esses tribunais, a esses órgãos mais colegiados, mas se isso existisse antes, a Justiça seria a mesma? Ou muda também a cabeça, o modo, a forma, o ambiente? A implementação de modelos, de leis, de marcos regulatórios tão complexos, tão paradigmáticos, num espaço de tempo tão curto, traz, por óbvio, externalidades positivas e externalidades negativas. Externalidades positivas, uma delas que assistimos e nos traz indignação a todos, é trazer do submundo, por baixo do pano do acontecer no Brasil, uma disfunção na relação público-privado e elementos claros e cristalinos do imenso equívoco que foi essa relação entre público e privado, a mistura entre público e privado, inclusive no sistema político. Em outras palavras, o modelo de corrupção que é disseminado no país. Por outro lado, e aí um dos comentários foi o do Pierre nesse sentido, por outro lado, traz na sua implementação em tão pequeno espaço de tempo, em meio a uma crise política, em meio a uma crise econômica, e em meio a uma crise institucional também, de certa maneira, traz externalidades negativas, que são aquelas referentes à forma como implementar essa legislação, trazendo heróis, como Pia menciona, e vilões. E nessa dicotomia, é claro que é muito frágil, muito fértil o erro de supervalorizar algumas ações e transformar alguns elementos intocáveis e supervalorizar também os equívocos cometidos por outros agentes privados ou públicos ditos como vilões dessa história. Agora, nesse sentido e nesse ambiente, tomando por base, Pier Paolo, até a colocação do Beto acerca do século do Poder Judiciário, se este é o século do Poder Judiciário, ou se esse é o século em que a justiça se mostrará mais clara e até transcendendo o Poder Judiciário, chegando em outros órgãos importantes, Polícia Federal, Ministério Público, enfim. Se este é o século da justiça ou do judiciário, o que nós precisamos avançar em matéria de Poder Judiciário para que ele seja legitimado pela sociedade? Porque existem críticas, por exemplo, estes senhores e senhoras que estão tomando decisões, vou me utilizar da questão da judicialização, em termos de políticas públicas, não foram eleitos e não são legítimos para isso. Esse é um ponto.
Diversos outros poderiam ser trazidos aqui, falta de transparência, privilégios exacerbados aos olhos de críticos do judiciário, que tem salários mais altos, que tem acessos a privilégios maiores pagos com recursos públicos. Aonde que a gente vai parar para que o judiciário seja efetivamente o protagonista de num século, mas significativamente legitimado à luz dos valores de uma sociedade? Eu acho que o próprio fato da gente estar discutindo o judiciário aqui hoje já mostra como isso é relevante e importante. Se você observar, pega a Constituinte de 88, quem é que discutiu o modelo de judiciário no Brasil? Juristas, advogado, membro do Ministério Público, juízes, a sociedade civil, ela não participava dessa discussão. Com o passar do tempo, a gente percebe que a sociedade civil percebeu que o Poder Judiciário é um protagonista importante, quer ela queira ou não, para onde ela pode, inclusive, direcionar os seus pleitos, legítimos ou não. Então, a sociedade passou a querer discutir o judiciário. Não é à toa que, nesse período, criou-se o Conselho Nacional de Justiça, que é um órgão de planejamento do judiciário que já tem membros externos. Tem um membro da Câmara, um membro do Senado. Mas a gente hoje vê economistas discutindo o judiciário, mais do que legítimo, psicólogo, movimento popular, sociedade civil organizada, ou seja, o judiciário entrou na pauta. Eu acho que esse é um passo já fundamental e importante. Segundo, o judiciário vem fazendo alguns movimentos também para tentar legitimar algumas decisões. Então, por exemplo, quando ele começa a fazer audiências públicas, como ele começa a admitir dentro das ações dos chamados amicus curiae. O que é amicus curiae? Eu tenho uma ação sobre aborto que é relevante, eu abro essa ação para que várias entidades contra e a favor se manifestem a respeito disso. Então, o Supremo tem feito muito isso. Então, ele tem tentado buscar uma legitimidade, mas que nunca vai ser a legitimidade eleitoral. E aí a gente tem que tomar algum cuidado, que por mais que ele se legitime, ele continua sendo o Poder Judiciário. E o Poder Judiciário, ainda que seja o século do Judiciário, ele não tem legitimidade eleitoral para tomar certas decisões. E eu acho que em determinado momento essa balança volta. O Poder Legislativo vai perceber que ele perdeu o poder, que ele perdeu a atribuição, e não porque tiraram dele, mas porque ele delegou, e vai buscar isso de volta, como vem fazendo de vez em quando, como recentemente, quando resolveu enfrentar o judiciário e dizer que não ia aplicar determinada penalidade ou determinada medida cautelar imposta a um dos seus membros. Então, a gente começa a ver um certo enfrentamento e estranhamento entre os poderes. Eu só queria dar um exemplo aqui para... Claro. Quando a gente fala nessa relação do Legislativo e do Judiciário, o ministro Nelson Jobim sempre dava o exemplo que na Constituição de 88 teve uma discussão muito grande no Legislativo sobre o descanso semanal remunerado dos trabalhadores. E não se chegava a um consenso se ia colocar na Constituição que é domingo ou não é domingo o dia do descanso. E no final, dada a falta de consenso, se colocou na Constituição que o descanso semanal remunerado dos trabalhadores será preferencialmente aos domingos. Essa não decisão levou para o Judiciário a decisão política de saber se é ou não é no domingo o descanso semanal remunerado. Isso, para mim, ilustra claramente essa situação que nós estamos vivendo hoje. Essa interpretação do que é preferencial. Sim. É um termo vazio nesse sentido. Mas fez assim nesse caso e fez assim em inúmeros outros casos, tanto que o Judiciário avançou num espaço, inclusive um espaço de definição das regras do jogo, e aí são inúmeros os eventos, os exemplos, inúmeros. Mas é importante compreender o seguinte, a gente fala sobre equilíbrio dos poderes. Esse equilíbrio a gente tem que observar, entender e analisar o fenômeno como um equilíbrio dinâmico. Ele não é um equilíbrio estático. Ele é um equilíbrio dinâmico que se altera em regras de comportamento e regras de tamanho à medida que o outro poder ou os outros poderes perdem ou ganham protagonismo. Como disse inicialmente, no caso, há uma perda de prestígio do Executivo no atual momento e do Legislativo e uma ampliação, portanto, da atuação do Judiciário. Essa mudança vai se dar pelos integrantes de cada um dos demais poderes, mas vai se dar também na maturação ou na maturidade do debate ocorrido na sociedade. Quando tivermos uma percepção maior da sociedade, não só com relação ao Judiciário, mas, sobretudo, com relação aos seus próprios representantes, esses sim, eleitos para a representação política do país, seja no parlamento, seja no executivo. Tende a mudar, Humberto, esse momento quando novos líderes surgirem com respaldo, legitimidade da sociedade. Essa balança tenderá e começará
a se equilibrar novamente. Nós estamos num período, efetivamente, de um certo desequilíbrio, sim. Agora, Beto, tem uma questão dentro do legislativo, bem observada pelo Pier Paolo, que são movimentos de tentar devolver ao poder legitimamente entendido como aquele mais claramente associado à democracia, que seria o legislativo e o executivo, esse protagonismo. Quer dizer, existe, por exemplo, uma CPI em relação aos salários, aos supersalários ou aos salários que transcendem o teto, que nitidamente é uma forma de o legislativo tentar conter questões relacionadas ao universo do judiciário. Mas muito no campo do bem-estar, do recurso, da remuneração, etc, etc, etc. Não é só essa a discussão. A discussão que se pretende é a discussão acerca do efetivo protagonismo do judiciário em relação a políticas públicas. Vai chegar um instante em que esse será o grande embate entre os dois, porque parece que fica uma coisa, parece uma guerra fria ainda. Mas é uma guerra fria, efetivamente, essa guerra de composição de forças. E ela vai se dar nessa maneira também. Olha, vamos ser sinceros, nos últimos anos, onde estava o holofote? Aliás, onde esteve sempre o holofote? No Executivo, no Legislativo, muito pouco no Judiciário. Uma excelente lembrança, o holofote ter mudado quando do debate sobre a reforma do Judiciário, quando se discutiu números e diagnóstico do Judiciário, lá no início do século XXI, já falamos assim tão longe, né, Pia? Lá em 2003, 2004, mas de fato houve um debate, o holofote começou a mudar. Hoje o holofote está fortemente direcionado ao Judiciário. E aí vão se dar debates como esse. Que tamanho tem o Judiciário? Qual o custo dele, vis-à-vis a produtividade dele? Quantas pessoas ganham? Quanto elas produzem? Qual a tomada de decisão? O que que o Judiciário está fazendo para solucionar, em primeiro lugar, um efeito hoje importante na economia brasileira, que é a judicialização, que é a disseminação da quantidade de ações. Nós temos 100 milhões de ações. Nós temos uma para cada dois. Uma para cada dois. Habitantes. Se você considerar que dá uma falsa impressão que tem amplo acesso à justiça no país. Isso, exato. Não é verdade. E esse conjunto de ações é capturado basicamente por um grande litigante, que é o próprio Estado, o próprio poder público, e outros no setor privado também, como setor financeiro. É uma guerra de CNPJs. Concentrados. Se você pegar concentração de grandes se você pegar essa quantidade de ações, você vai ter um número muito pequeno de litigantes com inúmeras ações na justiça. E esse é o debate também relevante. O que é que o Judiciário está fazendo para solucionar esse problema da judicialização, que tem um efeito, primeiro, econômico, e tem um efeito sério de acesso à justiça. Porque ele é imenso em termos de número de ações, mas ele é muito restritivo em termos de acesso. Deixa eu aproveitar essa sua colocação acerca do acesso e juntá-la com a sua observação acerca da carência de novas lideranças ou de que quando novas lideranças surgirem. Pier Paolo, onde estão essas novas lideranças dentro do judiciário? Porque eu entendo que, por vezes, a opinião pública tem muita clareza e muita facilidade de discutir uma carência expressiva de políticos novos ou de novas formas de fazermos política por meio de políticos novos. Mas aonde eu consigo identificar novas lideranças para uma nova justiça? Dentro da universidade, por exemplo, a cabeça do estudante de direito de hoje é uma cabeça mais preparada para esses novos tempos? Na verdade, esses novos tempos eles exigem algo a mais do que a mera preparação jurídica daquele que vai operar o judiciário. Por quê? E desde o começo do século XXI, para usar a expressão do Beto, a gente percebe que o problema da justiça não é um problema só do juiz ter bagagem ou ter conteúdo, ele precisa gerir a justiça também. Você tem um problema de gestão de justiça que é brutal, ou seja, efetivamente você tem 100 milhões de ações, isso é um problema de gestão, porque boa parte dessas ações são iguais, elas poderiam ser reunidas numa ação coletiva. Então você tem formas de gerir o judiciário que elas poderiam efetivamente dar mais eficiência para a justiça, porque a gente fala, na verdade, você disse muito no judiciário que é protagonista político, que joga
com as grandes luzes e com as grandes questões. Mas a gente esquece que, por outro lado, esse mesmo judiciário para o cidadão comum é o judiciário que não funciona. Porque que me adianta eu ter um Supremo Tribunal Federal que discute e resolve o problema do aborto, das terras indígenas, etc., quando a dona Maria, que está processando o seu José, ela fica, ou quando ela está discutindo um plano de saúde, ou quando ela está pedindo alguma coisa no INSS, ela fica anos e anos e anos esperando uma solução da justiça. Então, essa justiça que se propõe a ser protagonista política, ela, para o cidadão comum, ela não funciona. E não funciona, nem no aspecto civil e nem no aspecto criminal. Então, essas lideranças, elas vão ter que ser lideranças preparadas para o embate institucional, sim, que ele existe, aliás, só dizendo da reação do Congresso, a lei de abuso de autoridade, tem reações mais efetivas do Congresso. Mas ok, você vai ter que ter lideranças do judiciário preparadas não para um enfrentamento, mas talvez para uma acomodação e para uma composição. Mas, por outro lado, você vai precisar ter essas pessoas preparadas para gerir de maneira racional um judiciário que tem um problema brutal, que é um problema de... E veja o paradoxo, é um judiciário que tem demanda demais, se comparado com outros países, e que, por outro lado, tem acesso de menos. Acesso de menos, sem dúvida. Então, veja, parece que cada 2 cidadãos, um está na justiça. Não está. Quem está na justiça é o governo, são 5 bancos, são 2 cartões de créditos, ou seja, são poucas pessoas. E, por outro lado, a maior parte da população está absolutamente excluída disso. Como é que você faz isso? Tem inúmeras formas. A gente já discutiu por muito tempo. Você tem reformas legislativas, tem reforma de gestão, você tem tecnologia, você tem informatização, você tem muito para fazer, mas para isso eu preciso ter um operador do judiciário que não seja apenas um jurista, mas ele tenha capacidade de gerir, capacidade de olhar esse problema e poder para dizer esses privilégios ou esse tipo de remuneração ela precisa ser redistribuída para você estruturar o judiciário, porque não é o judiciário que tenha pouco dinheiro, é o judiciário que gasta e distribui mal o dinheiro dele. A OAB vem discutindo faz décadas a formação do bacharel cidadão, que seria esse sujeito talvez capaz de ter uma visão mais ampla acerca dos desafios do que o operador do direito deve ter em termos de responsabilidade dentro da sociedade. E, ao mesmo tempo, a gente assiste a uma proliferação absurda e assombrosa do número de escolas de direito no Brasil, né? Com críticas da própria OAB, mas sem uma contenção clara dessa proliferação de maneira expressiva pelo país. Eu me recordo, por exemplo, em 2002 existia um assombro em relação à possibilidade de termos 500 escolas de direito no Brasil. E a gente está em 2017 com mais de 1.000. Então, em 15 anos, houve uma explosão assombrosa da distribuição do número de vagas e de lugares para se estudar direito. Aonde nós estamos nesse debate entre a formação de um indivíduo cidadão com uma capacidade extraordinária de enxergar a sociedade de forma que vá além do entre aspas e com todo respeito, simples operador do direito, e aonde que a gente não está vendo o direito como um negócio, e claro que é um negócio, como diversas outras profissões são, mas que deveria ser contido em alguns ímpetos que parecem menos razoáveis do que aquilo que se pretende formar. Humberto, o problema aí, ele extrapola efetivamente o ciclo, ou o sistema de justiça brasileiro. O problema é que chega no sistema ele de chega justiça. sem sombra de dúvida, ele por chega. Todos os lados. Quando inclusive. eu digo que ele extrapola, é que no Brasil forma mais advogados, ou melhor dizendo, bacharéis em direito do que engenheiros. Isso já é definitivamente um erro essencial. E, em algum momento dos últimos anos, houve uma inversão por alguns poucos anos e, novamente, passamos a formar mais bacharéis em direito do que engenheiros, do que profissionais de áreas que pudessem desenvolver social e economicamente o país. Não que o operador do direito, ou o bacharel do direito, não contribua com isso, mas há um erro de sistema quando você tem esse nível de formação, esse modelo de formação. Mas, para além disso, a formação do bacharel do direito, ela indiscutivelmente tem que mudar. O advogado, o positivismo ensinado nas escolas, se a gente quer ter um sistema de justiça moderno, eficaz e justo efetivamente em termos de acesso, e justo em termos de tempo de processamento de uma ação, nós vamos ter que ter operadores ou bacharéis com conhecimento, sim, como o Pierre disse, em gestão, com conhecimento em economia, eis que qualquer decisão judicial tem um impacto econômico e um impacto social.
Nós temos hoje baixíssimo grau de análise sobre impactos. Isso a gente deveria estar focando o nosso olhar. Nós temos do impacto da decisão? Do impacto da decisão. Nós temos, primeiro, diagnósticos já existentes, eles se iniciaram no início do século, mas ainda são insuficientes para aferir exatamente todos os impactos do judiciário. E não é por outro motivo que agora se desenvolve o que se chama de jurimetria, que é a análise de big data, de grande volume de dados e mineração de dados para tomada de decisão, tanto em política pública, que a partir de informação do judiciário possa ser possível concluir, como numa análise propriamente dita da aplicação do direito e nos seus efeitos sociais e econômicos. Dou 2 exemplos. Eles dissecaram as câmaras criminais do TJ de São Paulo e se percebeu que entre uma Câmara e outra havia uma diferença de mais de 60% na reforma de decisões padronizadas, de reformas de decisões a favor do Ministério Público. Em outras palavras, a justiça, naquele caso, era uma loteria. Se você caísse numa determinada Câmara, você tinha infinitamente mais chances de ser condenado do que em outra, numa diferença de mais de 60% no mesmo tribunal. Isso, do ponto de vista social, tem um efeito enorme. E a pessoa mais importante passa a ser o distribuidor, né? O algoritmo. Passa a ser o algoritmo. O pivô do jogo, do resultado todo. O pivô do jogo. É uma loteria, é isso, é uma loteria. Não é direito, não é justiça. Se temos condições com diagnósticos de verificar que isso está acontecendo, temos condições de consertar. E uma decisão, isso do ponto de vista social, concorda que faz uma diferença imensa para uma enormidade de pessoas que são submetidas ao judiciário por crimes cometidos, independentemente do grau e da gravidade? É uma loteria a justiça. Por outro lado, imagine só, uma decisão de um juiz que determina a inclusão de determinado medicamento na lista do SUS para atendimento de uma determinada pessoa, aquilo tem um efeito em cadeia. Se o medicamento não está incluído, ou um procedimento médico não está incluído na lista do Sistema Único de Saúde, que é uma rede que aprova ou não aprova a inclusão como procedimento ou medicamento a ser distribuído ou ofertado gratuitamente para a população, é porque houve uma razão, uma capacidade, uma decisão administrativa fundada em elementos técnicos, numa estrutura com capacidade institucional para decidir, está fora ou está dentro. A decisão de um juiz é um efeito em cadeia nesse processo. E isso tem um efeito econômico muito forte, claro que social também, mas imagine só o efeito que tem no orçamento do executivo uma decisão dessa natureza. Como solucionar esses problemas? Dados, diagnósticos. Tecnologia hoje gera muita informação para a tomada de decisão. Tem 2 pontos aí que são fundamentais. O primeiro deles, né, essa capacidade de enxergar a dimensão do que se decide, ela está claramente na questão do judiciário, mas ela também está no legislativo. Em matéria eleitoral, por exemplo, a gente está assistindo aí os debates acerca da reforma política, é absolutamente claro que não se tem a dimensão do que se está aprovando. Então, o legislativo também não tem dimensão, muitas vezes, daquilo que aprova, e o executivo também não tem dimensão daquilo que, sobretudo em termos eleitorais, se faz à sociedade em forma de promessas. O outro ponto que eu acho que é fundamental aí está relacionado à ideia do impacto de um juiz judicializar uma política pública, ao exemplo que você deu do medicamento. Quem é esse CPF que chegou à justiça para pedir um medicamento? E qual o acesso que esse indivíduo tem em termos de capacidade de entender a complexidade do sistema em relação a tantos outros que estão na fila e utilizando-se dessa fila como única alternativa. E eu acho que isso nos traz para um debate gigantesco acerca do que nós estamos fazendo nesse país. Mas eu não queria deixar de terminar essa nossa conversa, Pierpaolo, sem tocar num ponto que você observou e que eu não explorei aqui e que eu acho que a gente precisaria observar com bastante atenção. O caráter inesperado de uma decisão monocrática
de uma decisão de primeira instância, de um juiz, de um promotor público, ele efetivamente está no campo daquilo que se pode imaginar que o agente tenha interpretado. E o protagonismo desse sujeito dentro de uma sociedade pode se dar por essa valorização que as pessoas emprestam a estes heróis e estes vilões, como você tinha utilizado como termo, né, principal aí. A grande questão seria entender, então, como os órgãos colegiados se comportariam. E aí eu te faço essa pergunta. Espera-se do órgão colegiado algo técnico para reformar ou para dosar algumas dessas decisões, para corrigir, para anular, enfim. Mas esse todo é feito por partes. Estas partes carregam consigo vaidades expressivas, sentimentos dos mais diferentes relacionados ao caráter do ser humano. Como que esse sujeito, ao observar, por exemplo, o caráter heróico deste agente aqui na ponta, também não vai querer ser herói? E o quanto que ele teria que estar submetido a essa lógica orgânica e se ele é capaz de estar? É muito difícil chegar nisso. É muito difícil, mas em primeiro lugar, quando você trata de um órgão colegiado, é evidente que em relação aos elogios e às críticas, elas são diluídas entre os membros do colegiado. E, portanto, isso deveria diminuir tanto essa ânsia pelo elogio quanto esse temor pela crítica. Ou seja, você é protegido pelo próprio colegiado e essa é justamente a ideia de você ter um órgão colegiado. Agora, é evidente que nós temos aqui, eu acho que nós ainda estamos na juventude, de um relacionamento do judiciário com a imprensa, com a grande mídia. Porque você percebe que é evidente, é natural da vaidade humana que haja um juiz querendo dar satisfação para a mídia das suas decisões ou pense na repercussão na opinião pública que vai dar a sua decisão. Mas eu acho que faz parte do amadurecimento também os próprios magistrados perceberem que eles estão lá e eles justamente não são eleitos, não são submetidos ao crivo popular, justamente porque as decisões dele não se pautam pela opinião pública, se pautam pela lei. E essa que eu acho que é a grande questão, ou seja, de que forma que você orienta o judiciário a seguir a lei. Veja, não digo que ele não deve respeito à opinião pública, não deve se preocupar com a opinião pública, mas é claramente, quando há um conflito entre o que a opinião pública quer e a lei, o juiz vai ter que seguir a lei. E isso parece que não é muito claro em determinadas situações. Como você resolve isso? Eu não acho que é com menor exposição e menor transparência. Alguns dizem, não, nós temos que acabar com a TV Justiça, porque aí o ministro do Supremo não se sente compelido a dar um voto ao outro. Aí eu tenho sérias dúvidas a isso. Eu acho que se ele se sente compelido a dar um voto, o problema não é da TV Justiça, o problema é do ministro. Porque o ministro não pode dar um voto na frente da televisão e dar outro voto fora da televisão. O que eu acho que a gente tem que se acostumar com essa transparência. Os juízes e os magistrados têm que se acostumar com essa transparência e, efetivamente, quando houver um conflito entre opinião pública e lei, ele tem que decidir de acordo com a lei, porque essa é a lógica do sistema. Ele não é eleito justamente para ele ter, é o que o ministro Barroso fala, esse papel contra-majoritário. Ou seja, a garantia que nós temos do exercício de um Estado de Direito, principalmente em relação às minorias, e veja, minoria, Cora, é também aqueles que são afetados pela opinião pública. E essas pessoas, como por exemplo os vilões que a gente está tratando, eles também são aqui uma minoria e eles precisam ser protegidos pela lei. E nesse caso, um juiz, em determinado momento, ele, ao proteger, ao fazer valer a lei, ele vai ter um problema com a opinião pública, mas é da lógica do sistema, ele não é eleito justamente por isso, para exercer esse papel contra-majoritário. Eu acredito que nós vamos amadurecer. Eu acho que essa transparência é salutar para o judiciário e esse amadurecimento também. A gente, claro, que precisa dosar esses exageros, né? O anedotário diz que existem alguns membros do Poder Judiciário que, quando levantam à noite para tomar água na cozinha e abrem a geladeira e a luz acende, eles dão entrevista, né? Tamanha a vaidade, enfim, aí tem uma brincadeira que talvez não seja muito elegante, mas enfim. Mas existe uma indústria por trás disso. Livros, palestras, eventos. E a gente vê, efetivamente, muitos membros da justiça brasileira viajando demais pelo planeta para falar nos mais diferentes ambientes, nos mais diferentes lugares. Isso também teria que ser alvo de uma certa contenção ou não? O papel é esse e esses agentes precisam efetivamente se colocar para o mundo e para a sociedade nessa dimensão? Que não tem, eu não vejo problema desde que não atrapalhe o exercício jurisdicional dele. Mas eu acho que ele, num período em que ele não está exercendo a jurisdição, se ele quer dar uma palestra e falar tecnicamente sobre assuntos do mundo jurídico, ele pode falar agora, e esse é um ponto central.
A mim me parece que é absolutamente vedado que ele trate de casos concretos. Ele não pode fazer isso. Sobre casos concretos, ele tem que falar nos autos, ele não pode falar fora dos autos. Então, essa restrição tem que haver. Agora, se ele vai falar sobre uma proposta, sobre um entendimento jurídico em tese, no mundo todo, se ele fizer nas férias dele, se isso não afetar o exercício da atribuição, eu não vejo problema algum. Os desafios do protagonismo da justiça no Brasil, seus desdobramentos e os enfrentamentos e os desafios do país para tentar compreender o que chamamos aqui de o século do judiciário e o quanto nós, enquanto sociedade, legitimaremos tudo isso e nos envolveremos nessa discussão e nesse debate que precisa ser transparente, precisa ser claro e precisa ser, obviamente, capaz de construir um Brasil. Obrigado, Pier Paolo. Obrigado, Beto. Uma satisfação enorme ter vocês aqui com a gente. Prazer, muito obrigado a vocês. Parabéns pelo projeto Brasil. Obrigado. Obrigado.